A mamata e a tranquilidade de Bolsonaro acabaram quando Augusto Aras saiu da PGR. Porque foi só o Aras sair, o novo PGR nem foi escolhido, que a situação do Bolsonaro já começou a complicar. Porque a PGR solicitou que a Polícia Federal investigue aqueles 17 milhões que Bolsonaro recebeu de doação dos seus seguidores. Um valor muito estranho até mesmo por conta das datas. Existem as suspeitas de lavagem de dinheiro e de que investigados nos atos antidemocráticos e nas milícias digitais tenham contribuído financeiramente com o Bolsonaro. E esse é só o começo do terror do Bolsonaro sem Augusto Aras na PGR. Meu cabelo tá muito parecido com o cabelo do Wolverine, hein? Mas coloque nos comentários, a mamata acabou? Agora Bolsonaro vai sentir a justiça? Deixa o seu like se você quer o Bolsonaro investigado e se inscreva no canal. O Bolsonaro está em pânico desde o dia que o Augusto Aras deixou a PGR. Porque todos esses casos de doação, esses casos suspeitos que o Augusto Aras matava naquele peito cabeludo. Nossa, como você sabe que Augusto Aras tinha um peitoral cabeludo? Augusto Aras tem o peito cabeludo, tem as costas cabeludas, os braços cabeludos, tudo nele é peludo. Eu nunca vi o Augusto Aras sem estar de terno, mas ele tem cara de ser uma bolinha bastante peludinha. Sem o Augusto Aras, não há mais a proteção ao Bolsonaro no Ministério Público e também no Judiciário. Então várias delações vão poder sair, várias investigações que estavam travadas vão poder avançar, tanto que o próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, estima que vai ser expedido um mandado de prisão contra o Bolsonaro. Isso deve acontecer lá para meados de 2024. E os impactos da saída do Augusto Aras já começaram a ser sentidos pelo Bolsonaro, pelos seus advogados e por Bangu, ou pela Papuda, mas uma das duas prisões está muito ansiosa para receber o ex-presidente, né? Porque com Bolsonaro lá, os banheiros vão virar verdadeiros rings de jiu-jitsu na hora do banho. Esse caso, né, que o Augusto Aras, que a PGR pediu para a Polícia Federal investigar, é a respeito daquelas doações de 17 milhões de reais que o Bolsonaro recebeu ao longo de todo o primeiro semestre de 2023. A gente sabe que Bolsonaro tem multas milionárias com o estado de São Paulo pelo não uso de máscaras. E aí, apoiadores de Bolsonaro, melhor dizendo, seus aliados mais próximos, Weingarten e outros, colocaram nas redes sociais o Pix do Bolsonaro. E aí, com essa chave Pix, ele recebeu várias doações. O COAF, que já foi um terror do Sérgio Moro, disse que só no primeiro semestre Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais via doações. Um valor muito grande, mais do que o quíntuplo do valor que ele tem em patrimônio. O Bolsonaro tinha aproximadamente 3 milhões de patrimônio e ele recebeu 17 milhões. Estranho. A defesa do Bolsonaro, sua comunicação, disseram que ele havia recebido tudo isso pela vaquinha que foi feita pelos seus apoiadores para que ele pudesse pagar as multas dele. Só que a vaquinha, pessoal, ela aconteceu na segunda semana de junho. Então, entre a segunda semana de junho e o final de junho, que é o final do primeiro semestre, em 10 dias praticamente, Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais. Isso tudo é muito estranho. Não deve ter sido doação somente. E é por esse motivo que a PGR pediu para a Polícia Federal investigar esses valores. A PGR foi provocada por alguns deputados de esquerda, por alguns parlamentares do governo, mas esse caso precisava ser investigado já há muito tempo. De onde veio esse dinheiro? Quem doou? A gente sabe que muitos devem ter doado, apoiadores do Bolsonaro devem ter feito as doações, em valores pequenos, praticamente simbólicos. Mas o que se esconde dentro dessa enorme quantidade de doações? É isso que a Polícia Federal precisa investigar. É necessário saber se nesse bololô todo tem pessoas que estão sendo investigadas nos inquéritos das milícias digitais. Porque o inquérito das milícias digitais faz parte daquela composição que vai levar o Bolsonaro para a prisão. Porque as milícias virtuais do Bolsonaro eram um braço da estrutura organizacional criminosa que o Bolsonaro construiu dentro do Palácio do Planalto para atacar as instituições republicanas. Então, esse dinheiro também é um elemento que pode colocar o Bolsonaro na prisão. E tem que saber se dinheiro de investigados fazem parte disso. Ou
foi recebido por parte do Bolsonaro, como no caso o Meyer Nigri. Meyer Nigri, o empresário que está sendo investigado e que o Bolsonaro prestou o depoimento recentemente, ele doou o dinheiro para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi até a sede da Polícia Federal prestar mais um depoimento e ficou em silêncio. Ele não falou nada. Falou, leu ali, apresentou um requerimento um depoimento por escrito. Mas a gente sabe que o Bolsonaro conversava com o Meyer Nigri, mandava o Nigri compartilhar notícias falsas sobre urnas, sobre sabe-se lá mais o que. O Nigri ficou com medo de prisão preventiva, disse que foi usado. Se ele foi usado por quem? Pelo próprio Bolsonaro. E a gente precisa saber, porque a estrutura do gabinete do ódio era uma estrutura cara. Essas pessoas doavam o dinheiro para o Bolsonaro? Isso precisa ficar esclarecido. Além do que, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, disse, deve fazer aí um mês, 2, que o STF esperava que a quebra de sigilo bancário do Bolsonaro pudesse trazer mais detalhes sobre essas doações que o Bolsonaro recebeu. Porque existe a suspeita que o Bolsonaro tenha feito uso de laranjas para um possível Caixa 2. Isso é algo que precisa ficar esclarecido. E a gente sabe também, porque isso já foi divulgado, que o maior bafafá, o maior escândalo vindo das delações de Mauro Cid ainda não foi revelado. Especula-se que seja imóveis no exterior, nos Estados Unidos, de valores milionários. Se é, nós ainda não sabemos. Mas alguns fatos com relação às movimentações bancárias do Bolsonaro chamam atenção. Porque ele recebeu esses 17 milhões, que é um prêmio de loteria praticamente, mas ele não quitou as dívidas que ele tem com o estado de São Paulo. Só que nesse mesmo período que o Bolsonaro recebeu 17 milhões, ele teve gastos de 14 mil reais em uma lotérica do sobrinho dele. Ora, por que Bolsonaro, que já é milionário, ganhou uma bolada de 17 milhões, vai gastar 14 mil em jogos de loteria? Se o Bolsonaro deixasse esse dinheiro parado, ele teria aproximadamente 100 mil por mês, o dinheiro parado, e um investimento numa aplicação. Ele quer jogar na loteria para ficar ainda... Ou ele tem problema com jogos, ele é um compulsivo, ou tem alguma coisa estranha, e eu vejo que há mais... É mais provável que haja alguma coisa estranha. Existe, pessoal, no PL, uma tensão óbvia provocada pela saída do Augusto Aras. Porque todas essas investigações elas vão ser destravadas depois que o novo PGR assumir. Como, por exemplo, delações, acordos, coisas do tipo. O PL sabe que o Bolsonaro ele vai sofrer consequências pela saída do Augusto Aras, por isso que o próprio estava em pânico. E agora a gente está vendo todas as consequências disso. Augusto Aras jamais pediria para Bolsonaro ser investigado. Jamais pediria para a Polícia Federal apurar qualquer coisa sobre Bolsonaro. A Polícia Federal apontou 2 crimes de Bolsonaro. Augusto Aras arquivou as investigações, não quis avançar. Então é o seguinte, é melhor o Bolsonaro se preparar, porque esse caso das doações é só o começo.